Eu já quero começar esse vídeo te dizendo que o marketing digital vai ser diferente em 2026 e você precisa entender quais mudanças estão acontecendo e quais ainda vão acontecer para não ficar atrás da concorrência. Então, sabe aquele monte de tutorial, fórmulas mágicas, manuais prontos, como os playbooks, por exemplo, que prometem resultados rápidos? Esquece, esse ano eles não vão mais funcionar. O marketing digital mudou e se você continuar fazendo o básico, você vai ser simplesmente engolido pelo mercado. Mas calma, que ainda dá tempo de entender esse cenário, crescer e vender muito pela internet, desde que você esteja por dentro das principais tendências e saiba como usá-las ao seu favor. E esse vídeo fala exatamente sobre isso. Inteligência artificial tá aqui no topo da minha lista. Não tem como a gente falar sobre tendências do marketing digital sem falar da IA. No ano passado, eu gravei um outro vídeo falando sobre as tendências para 2025 e a IA tava no topo da minha lista. Ela continua e eu tenho certeza que vai continuar nos próximos anos. A inteligência artificial está cada vez mais avançada e não é modinha, não é aquela modinha que vai passar. Definitivamente ela veio para ficar. Eu sei que muita gente ainda tem um pouco de resistência em relação ao uso da IA, mas olha só, se eu puder te dar um conselho de amiga e de empreendedora, comece a usar a inteligência artificial no seu negócio quanto antes, porque eu tenho certeza que depois você vai me agradecer por isso. Sabe por quê? Porque quando você usa a inteligência artificial, você consegue, por exemplo, automatizar várias tarefas que hoje te demandam muito tempo para você economizar tempo e focar no que realmente importa para o crescimento do seu negócio. Você pode usar a inteligência artificial para analisar dados, te mostrar cenários que antes nem passavam pela sua cabeça e que podem fazer muita diferença no seu negócio. Você pode, por exemplo, criar conteúdos para as redes sociais em minutos, sem ter nenhum tipo de trabalho gigantesco. Você pode automatizar atendimentos e até mesmo criar automações nas suas vendas para aumentar suas conversões. Então, você tem noção disso? Sabe qual é o resultado? Economia de tempo, dinheiro e aumento das suas vendas. Mas não acha que isso vai acontecer se você usar a inteligência artificial de qualquer jeito, tá? Não é assim que funciona. Eu vejo muita gente dizendo que a inteligência artificial não funciona, que dá respostas super genéricas e que não entrega aquilo que a pessoa tá pedindo, porque simplesmente as pessoas não sabem como usar a inteligência artificial. Então você precisa usar com estratégia. Então eu vou te dar uma dica aqui. Cria agentes de IA que tenham informações detalhadas sobre a sua marca, que entendam em qual contexto a sua marca está inserida. E aí cria um manual para a IA entender essas informações, porque assim ela vai te entregar respostas extremamente assertivas. Então minha dica é que você crie esse manual de IA com o tom de voz da sua marca, com as palavras que você mais usa, com o seu jeito de falar, com as palavras que você evita na sua comunicação, com o seu contexto de marca, com as suas crenças, com os seus valores, porque assim a inteligência artificial vai entender profundamente a sua marca e vai te ajudar cada vez mais com respostas mais concretas. Vou dar um rápido exemplo aqui. Eu criei um agente de IA para criar os meus roteiros dos vídeos aqui do YouTube, mas eu não vou lá e falo assim: oi, cria um vídeo para o YouTube com o tema XPTO. Não, eu treinei esse agente de IA. Eu coloquei vários roteiros que eu já tinha feito para ele entender meu tom de voz. Eu fui treinando esse agente, eu fui testando. Quando ele me dava uma resposta que não tinha muita relação com o jeito que eu falo, que estava muito diferente, eu pedia para ele ajustar e com esse treinamento, hoje, eu dou um simples comando e ele me entrega um roteiro em 1 minuto. Então, otimiza muito tempo, economiza dinheiro e me ajuda a vender mais. Então, o segredo é usar a IA para adaptar a sua voz e não para apagar a sua identidade. Combinado? SEO mais IA é a nova evolução da busca. Se você não sabe o que é SEO, nada mais é do que estratégias que a gente usa para que o nosso conteúdo seja recomendado pelos mecanismos de buscas como o Google e o YouTube, por exemplo. Então, sempre que um usuário pesquisa por algo, ele tenta tirar uma dúvida ali no Google, por exemplo, e você tem um conteúdo que responde a essa dúvida ou que solucione um problema que ele está trazendo ali na busca, o Google vai
vai analisar todos os sites, todos os vídeos, conteúdos de Instagram que falam sobre aquele assunto e ele vai recomendar para esse usuário. Então é uma forma de você alcançar teu público-alvo de um jeito orgânico, ou seja, sem ter que pagar por isso. Então, quando alguém pesquisa quais são as tendências do marketing digital para 2026, eu tenho um vídeo no YouTube falando sobre isso. Nesse vídeo, eu usei uma palavra-chave, tendências do marketing digital 2026, por exemplo. O YouTube, o Google, ele entende que eu tenho um conteúdo que responde à dúvida desse usuário, que é o meu potencial cliente. Então, é dessa forma que funciona o SEO. E o novo SEO, ele é contextual, ele é inteligente e agora guiado por IA. Sabe por quê? Porque ele tá cada vez mais conversacional, é como se fosse um bate-papo. Então, hoje as pessoas abrem o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial e elas conversam, elas perguntam, elas tiram as dúvidas, elas falam sobre os problemas, as necessidades, as dores, os desejos e a inteligência artificial vai responder. Então, se você tem conteúdos que respondam a dúvidas, que supram desejos ou que resolvam um problema do seu potencial cliente, a inteligência artificial pode te recomendar de forma 100% gratuita. Eu, por exemplo, já recebi várias mensagens de pessoas dizendo que chegaram até os meus vídeos aqui do YouTube por meio do ChatGPT, por meio da inteligência artificial. Então, deixa eu só te mostrar como que funciona isso na prática para você entender melhor. Eu vou fazer uma busca aqui no ChatGPT de um conteúdo que eu tenho no meu YouTube. Vou perguntar aqui, chat, como usar o WhatsApp Business em 2 celulares diferentes. Quero que me mostre um passo a passo. Olha só, ele me deu aqui todo o passo a passo, só que ele não me deu nada em vídeo. Então eu vou pedir para ele, me recomende um vídeo tutorial. Olha lá. Olha lá o que ele recomendou. Eu nem sabia se ele recomendaria o meu vídeo em si, porque tem vários outros no YouTube com esse assunto, com esse passo a passo, mas olha só, ele recomendou aqui, ó. Aqui estão vídeos tutoriais, passo a passo, que te ensinam como usar o WhatsApp Business em 2 celulares diferentes. Olha isso aqui, WhatsApp Business em 2 celulares diferentes. Essa é a palavra-chave. Vamos clicar aqui no vídeo. Ó, ele já roda aqui. Ele roda dentro do próprio ChatGPT e isso conta a visualização para mim, tá? Eu vou só te mostrar que eu usei essa palavra-chave, ó. Como usar o WhatsApp Business em 2 celulares. Então, para você entender essa lógica do uso das palavras-chave. E aqui eu te dei um exemplo de um vídeo meu do YouTube, mas você pode trabalhar as estratégias de SEO nos conteúdos do seu Instagram, no seu blog, na sua loja virtual, no seu site de serviços, na sua página de vendas, em qualquer canal que você tenha no digital, dá pra gente usar as estratégias de SEO, as palavras-chave. Aqui eu falei sobre as palavras-chave, mas existem ainda outras estratégias que a gente usa, tá? Para ter essa recomendação, mas dá para você usar em qualquer canal online. Em terceiro lugar, na nossa lista de tendências do marketing digital para 2026, tá a construção de comunidade. As pessoas gostam de fazer parte de algo. Então, se eu puder te dar uma dica, começa a construir uma comunidade engajada. Eu sempre digo que produzir conteúdo por produzir é um erro. Você precisa produzir para construir uma comunidade de pessoas que compartilham os mesmos valores, as mesmas crenças, têm a mesma visão de mundo que você ou a mesma visão de mundo da sua marca, porque isso vai impactar diretamente na decisão de compra desses potenciais clientes. Quando a gente se conecta, quando a gente cria identificação com uma marca ou com um profissional, as chances de a gente comprar são muito maiores. Aquela pessoa, aquele profissional ou aquela marca se torna na nossa cabeça a única opção, mesmo que essa pessoa cobre mais caro. Então, comece a pensar em reunir os seus potenciais clientes e criar essa comunidade engajada. Pode ser um grupo de WhatsApp que você mantém uma comunicação mais aproximada, pode ser um canal no Telegram, pode ser uma lista de e-mails que você se comunica semanalmente com as pessoas, com esses potenciais clientes. Enfim, o que importa é você ter o seu próprio canal de comunicação e não ficar refém dos algoritmos das redes sociais. A gente vê uma mudança bem clara nos algoritmos, principalmente na entrega do conteúdo orgânico.
orgânico, essa entrega tá cada vez menor, o alcance tá cada vez menor. Então, a gente precisa pensar em alternativas de fazer com que a nossa mensagem chegue ao nosso potencial cliente, chegue à nossa audiência, sem ter que depender do bom humor dos algoritmos. E quando você cria essa comunidade, você tem o seu próprio canal de comunicação, isso se torna muito mais fácil. Por exemplo, quando você envia ali num grupo de WhatsApp uma mensagem, ou quando você envia um e-mail para sua base de contatos, é garantido que essa mensagem vai chegar, independentemente de algoritmos. Nas redes sociais não é assim que funciona. E aí eu quero te dar uma outra dica aqui. Você vai usar esses contatos para você entender profundamente tua audiência. Lembra que eu falei das dores, dúvidas, desejos, quando eu estava te explicando lá sobre o SEO? Essas informações são cruciais para que você consiga produzir conteúdos mais direcionados, para que você consiga fazer produtos ou lançar novos serviços que atendam às necessidades da tua audiência, do teu público-alvo. E tudo isso que eu tô te falando vai fazer com que você tenha uma conexão maior com essas pessoas e que, consequentemente, você aumente suas vendas. Conteúdo em vídeo continua sendo uma das formas mais poderosas de criar conexão com a nossa audiência e, consequentemente, aumentar nossas vendas. Mas é aquilo que eu sempre falo aqui no canal. Não adianta você produzir vídeos de qualquer jeito achando que você vai ter resultado. Não adianta você produzir conteúdos que você acha que vai dar certo ou conteúdos que você simplesmente gosta. Não existe mais espaço hoje para achismo. Com o avanço das redes sociais, da tecnologia, do digital como um todo, a concorrência aumentou e aumentou consideravelmente. Então, não dá para você ficar produzindo conteúdo no achismo. Você precisa produzir conteúdo baseado em dados reais. Então, lembra que eu falei das dores, dúvidas e desejos? Você saberia me responder quais são os problemas que o teu potencial cliente enfrenta? Quais são as necessidades que eles têm? Quais são os desejos? Quais são as dúvidas? O que essas pessoas querem consumir? Você saberia me responder isso? Ter essas informações muito bem mapeadas é o segredo para o sucesso dos seus vídeos. Se você não tiver essas informações, você vai continuar produzindo conteúdo que não tem alcance, não tem engajamento e que não gera resultado, e aí você vai continuar se frustrando. Então você precisa descobrir essas informações o quanto antes. Você não tem noção do quanto isso vai melhorar seus resultados. Vou te dar aqui um pequeno exemplo. No último mês, eu ganhei mais de 1.700 seguidores no Instagram, porque eu produzi conteúdo alinhado com as expectativas da minha audiência, do meu público-alvo. Eu não produzi conteúdo no achismo, eu produzi conteúdos que eu sabia que a minha audiência tinha interesse em consumir. E aqui eu quero fazer um adendo e te dar uma dica. Quando a gente fala de produção de conteúdo, o objetivo final é a venda, certo? Seja de um produto ou de um serviço. Só que você não pode produzir só conteúdo de venda. Se hoje você faz isso, pode ser por isso que você não está tendo resultado. Porque quando a gente está nas redes sociais, a gente está ali por entretenimento, certo? A gente não está ali para comprar. Então, quando aparece um conteúdo muito explícito de venda, você está interrompendo esse tempo de lazer das pessoas. E aí, o que elas fazem com os anúncios? Passam. Ou com aqueles posts que tem preço, que só falam de venda. As pessoas passam. Então, você não tem que interromper esse momento de lazer. Você tem que pensar em conteúdos que as pessoas vão consumir sem perceber que aquilo é um anúncio. Então, quanto menos cara de anúncio tiver, melhor. Por isso que é importante você produzir os conteúdos nas 3 etapas do funil de vendas. Então, você vai produzir conteúdos de topo de funil, que é para atrair as pessoas para o seu perfil, e aqui a gente não tá pensando na venda. Você vai produzir conteúdos para o meio do funil, que são para as pessoas que estão em consideração, que já conhecem a sua marca, já foram atraídas ali nos conteúdos de topo, e agora elas já sabem o que você vende, e elas podem ter interesse em comprar de você. Então, você precisa produzir conteúdo para essa etapa do funil, e aí lá no final, no fundo do funil, a gente vai produzir os conteúdos de venda. Eu não tô dizendo que você não pode produzir conteúdo de venda, tá? Muito pelo contrário. Só tô dizendo que você não pode focar 100% da sua produção de conteúdo nisso. A gente precisa passar por todas as etapas para que no final das contas a gente mostre o valor daquilo que a gente tem para vender, seja um serviço ou um
produto e faça a pessoa ali do outro lado da tela entender que aquilo realmente é bom para ela, faz sentido e para que no final ela compre. Então, resumindo, foi aquilo que eu falei. A era do achismo acabou e agora a gente precisa produzir conteúdos com clareza, direção e intencionalidade. Cada vídeo precisa ter intencionalidade, porque isso vai evitar ruídos na sua comunicação e vai aumentar o poder de conversão dos seus conteúdos. Dados próprios e privacidade. Essa aqui talvez seja uma das tendências do marketing digital para 2026 mais importantes. Na verdade, ela não é nova, não é uma estratégia nova. Na verdade, ela sempre existiu no marketing digital sério, só que com o aparecimento de vários gurus do marketing, essa estratégia ficou um pouco esquecida. Por quê? Porque esses gurus não falam sobre elas. E as pessoas passaram a acompanhar só essas pessoas. E aí, consequentemente, não sabem que essa estratégia existe, mas ela sempre foi usada, ela vai continuar sendo usada e nunca vai sair de moda, sempre vai continuar sendo uma tendência. Esses gurus, eles usam essa estratégia, mas eles não te falam porque eles sabem o quanto ela é poderosa e o quanto pode trazer resultados significativos para o seu negócio. Então eu já mencionei aqui durante o vídeo a importância de a gente ter o nosso próprio canal de comunicação, a nossa própria base de dados e não ficar refém dos algoritmos das redes sociais ou até mesmo de um site. É preciso ter a sua própria base de dados para você se comunicar com seus potenciais clientes e com os seus clientes quando você quiser garantir que a sua mensagem seja entregue para todas essas pessoas. O que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa ter informações sobre os seus potenciais clientes e sobre os seus clientes, como nome, telefone, e-mail e aquelas informações mais detalhadas que a gente já mencionou, como as dores, dúvidas e desejos. Por quê? É dessa forma que você vai conseguir personalizar as experiências. É dessa forma que você vai conseguir dados reais para criar campanhas que sejam direcionadas para aquele público em específico e com isso para que você tenha mais resultados. E aí você pode fazer essa coleta de dados de várias formas. Pode ser por meio de uma landing page, pode ser por meio do seu site, por meio de aplicativos, CRM. São várias formas que a gente tem disponíveis de coletar esses dados. E aí ter essas informações vai te dar muito mais autonomia, mais controle sobre as suas estratégias e mais chances de criar boas experiências. E aí, dentro desse cenário, quais ações práticas a gente pode fazer? Você vai ter ali a tua lista de e-mails, vai ter teu grupo no WhatsApp, teu canal no Telegram ou qualquer outro meio de comunicação com o seu cliente, com os seus potenciais clientes, e você vai manter essa comunicação. Você vai encontrar um jeito de continuar o relacionamento com essas pessoas. Então você pode oferecer materiais simples e gratuitos, aulas gratuitas gravadas, você pode ter um grupo fechado só com essas pessoas. Enfim, são várias as possibilidades e o objetivo aqui é você criar a sua própria base de dados para ficar menos refém de outras plataformas como as redes sociais, por exemplo. E aqui entra a importância de a gente contar com a ajuda de ferramentas como a RD Station Marketing, que permite não só coletar esses dados, mas também entender melhor teu público, automatizar a tua comunicação e, claro, gerar mais vendas com menos esforço. Inclusive, se você quiser entender um pouco mais profundamente esse cenário que a gente está trazendo aqui, essas mudanças que estão acontecendo, eu recomendo fortemente que você leia o manifesto da RD Station. É de fato um convite para a gente parar de achar que nada está acontecendo e a planejar nossas ações com mais estratégia. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu sei que eu prometi que eu falaria sobre 5 tendências do marketing digital para 2026, mas eu separei algumas tendências extras que eu considero bem importantes e que eu acredito que a gente precisa levar em consideração. Uma delas, estou olhando aqui porque eu já deixei anotado para eu não passar por nenhuma, mas uma delas é a mídia
paga. Eu falei várias vezes que a gente precisa ter informações detalhadas do nosso público, lembra? E essas informações não vão fazer diferença só na produção de conteúdo, vão fazer muita diferença na mídia paga. Por quê? Hoje a gente tem mais concorrência, a gente tem custos mais altos para anunciar. Então, quando a gente consegue segmentar de uma forma mais assertiva, a gente consegue diminuir esses custos. Então, mídia paga continua sendo uma tendência para esse e para os próximos anos, mas é importante que você conheça teu público para criar uma segmentação mais assertiva. Colaboração com criadores de conteúdo também é uma tendência para 2026. Mais do que nunca, as marcas querem e buscam criar narrativas. E não existe forma mais efetiva de fazer isso senão com parcerias com criadores de conteúdo, porque eles conversam diretamente com a comunidade que já é engajada, que já tem identificação, conexão, e aí quando eles recomendam um produto ou um serviço, é muito mais fácil a pessoa lá do outro lado comprar. Por quê? Porque ela confia naquele influenciador. Então é uma forma de humanizar as marcas e uma forma de trazer resultados bem expressivos. Por fim, eu não poderia deixar de falar do marketing conversacional. O que é esse marketing conversacional? As pessoas querem cada vez mais se comunicar com as empresas da mesma forma que elas se comunicam com amigos e com familiares, de forma descomplicada, sem burocracia, numa conversa mais humanizada, como se fosse um bate-papo mesmo. Então, aposte em chatbots, mensagens do WhatsApp, automações humanizadas e tenta se manter próxima dos seus clientes. E aí, me conta uma coisa, você reparou em alguma outra tendência do marketing digital que eu não mencionei aqui? Me conta nos comentários que eu quero saber. E eu sei que sim, existem outras tendências que vão continuar rolando no marketing digital, mas aqui nesse vídeo eu quis trazer para você as principais tendências e aquelas que eu considero mais importantes e que eu acredito que vocês deveriam levar em consideração e direcionar a atenção para essas tendências. Como você viu, não tem segredo, não tem fórmula mágica. Inclusive, eu bati nessa tecla várias vezes aqui no vídeo e eu vou encerrar falando mais uma vez. Não existe fórmula mágica, não existe manual pronto. No marketing a gente chama isso de playbook. Por quê? Porque a gente precisa ter algo mais humanizado, a gente precisa fazer algo mais personalizado. Então, essas fórmulas prontas em 2026 não vão mais funcionar. A gente precisa começar a agir com mais estratégia e com mais intencionalidade. E aí, se você quer uma ferramenta que te ajuda a aplicar tudo isso que a gente falou aqui no vídeo, a entender melhor teu público, a criar campanhas mais personalizadas e no final das contas a vender mais, eu te convido a clicar no link que tá aqui na descrição. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Se eu te ajudei, me ajuda também? Deixa seu like, se inscreve no canal e lembra de ativar o sininho de notificação para você receber mais conteúdos maravilhosos como esse, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.